Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula diz respeito ao uso do whey protein isolado associado à musculação em pessoas com ruptura do ligamento cruzado anterior. Bem, a principal função do ligamento cruzado anterior é a estabilidade do joelho. Então, como vocês estão observando aí nessa figura, deixa eu pegar o apontador aqui para eu começar a apontar para vocês. Como vocês estão observando aqui nessa figura, nós temos uma anatomia básica do joelho, né? Onde eu tenho aqui o fêmur, aqui em cima, aqui embaixo eu tenho a tíbia, aqui do ladinho a fíbula, né? E uma série de ligamentos. A quantidade de ligamentos na articulação do joelho é muito grande. Se não me engano, são 10 a 11 ligamentos, né? Então você tem aqui o colateral lateral, colateral medial, né? Eles participam da estabilidade lateral e medial do joelho. Você tem aqui a patela, né, que muita gente conhece como rótula. Aqui o menisco, essa partezinha de azul, que tem como função principal a absorção de choques, né? Quando você tem a artrose ou osteoartrite, você tem um desgaste nessa cartilagem articular, o que faz com que uma extremidade óssea, no caso do fêmur, toque a extremidade óssea da tíbia. Isso causa muita dor, rigidez, acumulação de líquido, dentre outros sintomas. E aqui você tem o ligamento cruzado anterior. O cruzado anterior ele fica bem atrás da patela. Você tem o cruzado anterior e atrás do cruzado anterior o cruzado posterior. Por que o nome cruzado? Porque esses dois ligamentos eles ficam cruzados, né? Eles ficam numa localização parecida com um X, né? Cruzado. Então, o cruzado anterior ele participa da estabilidade do joelho. No caso, ele impede a anteriorização da tíbia, ele impede que a tíbia vá para frente. Quando o cruzado anterior é rompido, né, por alguma lesão, um acidente, alguma coisa assim, então o joelho fica instável e alguns movimentos fazem com que a tíbia vá para frente, ou seja, você tem ali a anteriorização da tíbia. Então aquilo leva muita instabilidade e geralmente você cai, você leva quedas devido a essa instabilidade. Quando você rompe o ligamento cruzado anterior, se você não optar pela cirurgia, porque isso é um direito teu e existem outras formas de tratamento diferentes da cirurgia, se você não optar pela cirurgia, tudo bem, não tem problema, mas você vai ter alguns probleminhas. Você vai ter que evitar movimentos onde você tenha rotação, situações onde você tem uma exigência muito alta de equilíbrio, saltos, deixa eu ver aqui se tem outras situações, se eu me lembrar depois eu falo, mas são basicamente essas situações. Mudança de direção muito rápida. Então, por exemplo, é complicado uma pessoa que rompe o ligamento cruzado anterior e ela quer continuar a fazer futebol. Futebol você tem mudança de direção, desaceleração, isso aumenta a chance de você ter a desestabilização do joelho e levar uma queda. O basquete é complicado porque você tem muito giro, tem saltos. Então, se você gosta dessas modalidades, você vai ter que evitar. Se você não quer evitar, então faz a cirurgia. Se você não quer fazer a cirurgia, tudo bem, não tem problema. Você vai poder nadar, vai poder pedalar, vai poder fazer musculação, mas você vai ter esse probleminha de estabilidade do joelho. Aqui vocês estão vendo uma figura com a ruptura do LCA, do ligamento cruzado anterior. A partir do momento que você tem a ruptura do cruzado anterior, você começa a ter a anteriorização da tíbia. A tua tíbia vai para frente, principalmente quando você faz aqueles movimentos que eu falei, né? A mudança de direção, né, é muito rápida, o giro ou situações de equilíbrio, quando você tem ali uma necessidade de se equilibrar juntamente com situações de desequilíbrio. Veja, a ruptura do ligamento cruzado anterior afeta a força do quadríceps, de modo que a força do teu quadríceps pode ser 35% mais baixa do que o lado contralateral, exatamente devido à instabilidade do joelho. Então, quando você compara o joelho que rompeu o cruzado anterior com o joelho saudável, o joelho que rompeu o cruzado anterior tem 35% menos força no quadríceps. Tanto é que uma das adaptações crônicas mais comuns de quem rompe o cruzado anterior é você ter um enfraquecimento do quadríceps. Se você tem um quadríceps relativamente hipertrofiado, você vai perder aquela hipertrofia. Isso é uma adaptação crônica devido à ruptura do ligamento cruzado anterior.
E não acontece apenas isso não. Quando você tem a ruptura do cruzado anterior, veja, você está tendo uma amplificação aqui da figura, né? A perda de força no quadríceps é aproximadamente 3 vezes maior do que nos isquiotibiais. Ou seja, além de você ter uma diferença de força entre os membros, você tem uma diferença de força entre os músculos antagonistas. Então, o teu quadríceps é 3 vezes mais fraco do que os isquiotibiais. E isso causa um desequilíbrio de forças, o que aumenta as chances de você lesionar ainda mais o teu joelho. Porque você vai ter cada vez mais que você tem perda de força no quadríceps, ou seja, quanto mais ele fica fraco, mais a tua tíbia tende a vir para frente. Então é mais ou menos assim, quanto mais teu quadríceps fica fraco e teus isquiotibiais mais fortes, ou uma diferença gritante ali de forças, mais a tua tíbia tende a vir para frente. Ou seja, você tem uma anteriorização da tíbia mais frequente. E com isso, mais quedas. Com mais quedas, mais chance de acidente. Inclusive, você pode lesionar outros ligamentos diferentes do cruzado anterior. Pode ser que agora quem vá para a guerra é o cruzado posterior, colateral medial e por aí vai. Né? Quando você rompe o cruzado anterior, a tua caminhada ela fica normal. E isso é muito comum após a ruptura do cruzado anterior. E essa caminhada normal ela pode continuar mesmo depois de você fazer a operação do LCA. E essa caminhada normal, ela causa degeneração da cartilagem do joelho, que no caso são os meniscos. Lembra que eu falei lá no início dos slides? Se você lesiona os meniscos, que tem como função principal a absorção de cargas, né, a absorção de impacto, você aumenta a sua chance de ter osteoartrite, mais conhecida como artrose. E aí você vai ter dor, né? Porque a superfície do fêmur passa a tocar diretamente na superfície da tíbia. Então ali você vai ter dor, enrijecimento da articulação, acúmulo de líquido, inflamação, enrijecimento e por aí vai. Né? Então é uma situação muito complicada. E aí você tem a reabilitação. Essa reabilitação ela pode acontecer antes da cirurgia e, claro, após a cirurgia. O treinamento concêntrico ele é muito indicado no pós-operatório. Entenda o treinamento concêntrico aqui como treinamento de força com ênfase na contração concêntrica. Então, quando você termina a cirurgia, você já entra no processo de reabilitação e vamos entender aqui o que seria o treinamento com ênfase na concêntrica no pós-operatório. Veja essa figura aqui, você está vendo um indivíduo fazendo o leg press. O treinamento concêntrico seria apenas quando ele empurra a plataforma. Né? Então ele dá ênfase à contração concêntrica. Pode ser que ele faça mais devagar, a excêntrica desce mais rapidamente, a concêntrica faz devagar e por aí vai. Né? Isso é muito comum, isso é muito tradicional na reabilitação do pós-operatório. No entanto, foi observado alguns estudos, como do grupo do Góes em 2014, o grupo do Vickney em 2006, o Colliander e Tesh em 92, verificaram em estudos que duraram 6 semanas e 12 semanas, ou seja, 1 mês e meio aproximadamente, até 3 meses, que o treinamento excêntrico, ou melhor dizendo, o treinamento com ênfase na contração excêntrica, causa maior e mais durável melhora no volume e na força muscular, ou seja, ele causa maior nível de hipertrofia e de força. E esse maior nível de hipertrofia e de força dura mais tempo do que o treinamento concêntrico. Então, será que o treinamento com ênfase na contração excêntrica não seria mais viável para a reabilitação pré e pós-operatória para indivíduos que têm ruptura do cruzado anterior? Será que o treinamento excêntrico, ou melhor, com ênfase na excêntrica, não seria melhor para essa população? Bem, quando você faz a reabilitação precoce, o que é reabilitação precoce? Antes de você se submeter à cirurgia, você faz um programa de fortalecimento muscular para que você já entre na cirurgia com um certo nível de força muscular mais aumentado para que o teu pós-operatório seja melhor, seja mais rápido. Então, quando você faz uma reabilitação precoce, a massa muscular do quadríceps é 25% mais baixa do que o lado não afetado, ou seja, você diminui a diferença de força entre os membros. Isso pode facilitar no pós-operatório.
Então vai a pergunta, será que o treinamento excêntrico, no caso com ênfase na contração excêntrica no pré-operatório, não seria uma medida considerável para reabilitar pessoas que têm ruptura do cruzado anterior? E aí vai uma outra pergunta. E quanto ao uso do whey protein? Se eu usar o whey protein junto com o treinamento com ênfase na contração excêntrica, na tentativa de ganhar mais massa muscular e força, isso não facilitaria o pós-operatório? Bem, para tentar responder essa pergunta, eu trago um estudo para vocês. Esse estudo ele foi publicado no Journal of Rehabilitation Medicine, ele foi publicado em 2020 por pesquisadores chineses. Esse estudo ele é intitulado O Impacto do Whey Protein Isolado e o treinamento excêntrico, entenda o treinamento excêntrico aqui com ênfase na excêntrica, na massa muscular do quadríceps e na força muscular também do quadríceps, em pacientes com ruptura do ligamento cruzado anterior. Foi um ensaio controlado randomizado. E aí, o que é que esse estudo fez? Eles pegaram 37 participantes com ruptura do ligamento cruzado anterior e dividiram em dois grupos. Um grupo era o grupo do treinamento excêntrico. Então esse pessoal só treinava musculação com ênfase na contração excêntrica. E outro grupo era o grupo do treinamento excêntrico, mais a suplementação com whey protein isolado. Ou seja, além deles treinarem o treinamento excêntrico, com ênfase na excêntrica, eles ainda suplementavam whey protein. Eles treinavam apenas 2 vezes por semana, durante 6 semanas. Ou seja, esse estudo durou 1 mês e meio. Eles faziam 4 séries, de 8 a 10 repetições, com 2 minutos de intervalo entre as séries. Foi com aumento progressivo de carga, porque é para ser assim, e a suplementação de whey protein foi de 22 gramas de whey protein por dia para o grupo suplementação. Então eles tomavam whey protein todo dia. Veja, o treinamento resistido era 2 vezes por semana, mas a suplementação com whey protein era todo dia. E quais foram os resultados? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui só para vocês verem mais nitidamente alguns resultados. Então vamos lá, veja, aqui você está observando a área de secção transversa do quadríceps. A área de secção transversa entenda como hipertrofia. Observe, vamos analisar só esse lado aqui, que foi o joelho afetado, Observe que o grupo que treinou força com ênfase na excêntrica e usou a suplementação com whey protein isolado, aumentou a hipertrofia do quadríceps em 7,6%, enquanto o grupo que só treinou excêntrico, sem a suplementação, aumentou 3,7%. Então, parece que para a hipertrofia do quadríceps, isso eles nem se submeteram à cirurgia, viu? Isso aqui foi antes da cirurgia. Parece que fazer o treinamento com ênfase na excêntrica e tomar whey protein é melhor para a hipertrofia do quadríceps em pessoas que têm a ruptura do ligamento cruzado anterior. Nós não observamos isso para o reto femoral, Isso não foi observado para o reto femoral. A hipertrofia foi semelhante aqui entre as duas situações, entre os dois grupos. Mas observamos isso, a vantagem para o grupo contração excêntrica e whey protein, para o vasto medial. Observe que o vasto medial aqui, no grupo que fez a contração excêntrica mais suplementação com whey protein, aumentou a hipertrofia em 4%, enquanto o grupo que só treinou com ênfase na excêntrica, 0,5%. Observamos isso também para o vasto lateral, onde o vasto lateral aumentou a hipertrofia em 8,6% para o grupo contração excêntrica mais whey protein e o grupo apenas da contração excêntrica 1,7%. A mesma coisa para o vasto intermédio. Aqui ele colocou vasto internos, mas eu acho que é vasto intermédio, tá? É a mesma coisa. O grupo da contração excêntrica mais whey protein aumentou em 9,6% a hipertrofia, enquanto o grupo apenas da contração excêntrica, 5,5%. Isso em relação à hipertrofia. Em relação à força, o que é que nós observamos? Veja, aqui foram medidas do pico de torque em diferentes velocidades, 60 graus por segundo da contração excêntrica, na contração concêntrica, 180 graus por segundo, que é uma velocidade maior na contração concêntrica e na contração excêntrica. Eu vou resumir isso tudo para vocês e eu queria que vocês prestassem atenção apenas nessa partezinha vermelha aqui, enquadrado no sublinhado. Para resumir para vocês, o grupo que fez o treinamento resistido com ênfase na excêntrica e tomou o whey protein isolado teve maiores ganhos de força, apresentou maiores ganhos de força. Então, por exemplo,
aqui, ó, 44 contra 27, 42 contra 35, 37 contra 34 e 31 contra 24. Ou seja, fazer o treinamento resistido com ênfase na excêntrica e tomar o whey protein causa também maiores ganhos na força muscular do quadríceps, né? E aí o estudo conclui o seguinte, essa conclusão me estranhou um pouco. Duas conclusões basicamente. Primeiro, que o treinamento excêntrico é uma intervenção pré-operatória efetiva e segura no aumento da força do quadríceps em pacientes com ruptura do ligamento cruzado anterior. Isso aí a gente viu agora na tabela. No entanto, aí tem a segunda conclusão, ele mostra aqui que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para hipertrofia do quadríceps e função do joelho. Eu particularmente não entendi muito, porque isso aqui eu tirei exatamente do estudo, tá? Exatamente do artigo. Eu não entendi muito o que ele quis dizer que não houve diferença entre os grupos, quando a gente vê que há, por exemplo, quadríceps, hipertrofia. O grupo que tomou o whey protein e fez a excêntrica teve uma hipertrofia significativamente maior do que o grupo que fez só a excêntrica. Isso aconteceu para quadríceps, isso aconteceu para vasto medial, né? Embora aquele não deu significância não, mas pô, de 4 para 0,5 é uma diferença, né? Pelo menos clinicamente relevante. Aconteceu para o vasto lateral, teve significância aqui, 8,6 para 1,7. Aconteceu no vasto intermédio, de 9,6 para 5,5, foi uma diferença significante. Então, eu particularmente não entendi essa conclusão desse estudo, porque na conclusão se fala uma coisa e os gráficos mostram outra. Mas, no entanto, todavia, o que esse estudo mostrou aqui é que a intervenção do treinamento resistido, com ênfase na contração excêntrica, associado com o whey protein isolado, pode ser uma intervenção efetiva como pré-operatório para pessoas que romperam o ligamento cruzado anterior. Por quê? Porque você vai ganhar mais força com esse tipo de intervenção e mais massa muscular. E isso vai favorecer a tua recuperação no pós-operatório, ok? Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.